Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês, continuar esta série que nós estamos aqui desenvolvendo, que é na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero hoje pregar no capítulo 3, ler o capítulo 3 com vocês. Nós estamos desenvolvendo a exposição dessa epístola. E já expus o capítulo 1, capítulo 2 em duas partes, e agora o capítulo 3. Então, se você depois quiser ver as outras mensagens que faz parte dessa série de mensagens, dessa carta que é dessa igreja modelo, que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, né, de Tessalônica, você pode acessar lá o nosso canal no YouTube, da IPVO, e aí vai ter a série de pregações na primeira carta aos Tessalonicenses. Hoje eu queria falar sobre um relato de alegria. O texto que nós vamos ler fala exatamente do recebimento de Paulo desse relatório. Nós vamos explicar no decorrer aqui da exposição. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é de vosso conhecimento. Não foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus? Versículo 10. Orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Meu irmão, você já passou por algum momento que parecia que o seu coração iria explodir de alegria? Algum momento em que você ficou tão alegre que o seu coração parece que iria sair pela boca? Esse é o ditado que a gente usa, né? O meu coração vai sair pela boca. Por exemplo, um telefonema inesperado com boas notícias. Você não está esperando, mas alguém te liga. Eu ia colocar carta, mas hoje ninguém recebe mais carta, né? Um WhatsApp que você não estava esperando, porque nem ligação hoje a gente recebe, né? Um WhatsApp que você não estava esperando e ali te traz uma alegria. Ou, por exemplo, a colação de grau na faculdade, depois de anos de dedicação, ali naquele momento de cerimônia. Ou, por exemplo, a licenciatura para o ministério da pregação. E desse eu posso falar, né, irmãos? Semana passada parecia que eu ia ter um treco aqui. Mas é
sensações de alegria, por exemplo, também a resposta de oração aguardada com lágrimas. Você está orando por alguma coisa e você recebe a resposta de Deus daquela oração e você fica alegre. Ou mais ainda, irmãos, quem sabe, já passou por esse momento, sabe que é um momento indescritível de alegria, o nascimento de um filho ou de uma filha. Aquele momento ali que você está vendo o médico, eu não consegui olhar, né, o médico tirando a criança, eu fiquei atrás do pano, obviamente, né? Mas quando eu vi a minha filha, irmãos, é uma alegria indescritível. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o texto que nós lemos, ele é exatamente essa explosão de alegria do apóstolo Paulo. O texto que lemos, ele nos mostra o retorno de Timóteo para Corinto. Paulo está em Corinto. E ali, Paulo, na verdade, estava em Atenas, retorna para Atenas, depois vai para Corinto. E ali, Paulo recebe de Timóteo a carta, o relatório, na verdade, de como estava a fé dos irmãos de Tessalônica. Paulo estava preocupado porque ele teve que sair corrido de forma rápida da cidade, e ele ficou muito preocupado com a fé daqueles irmãos, como estava a fé daqueles irmãos. Então Paulo manda Timóteo para verificar e ver, e quando o seu jovem pastor, amigo, filho na fé, retorna com esse relatório, Paulo tem uma exultação de alegria no seu coração, a saber do progresso que aquela igreja estava tendo em tão pouco tempo em que Paulo estivera com aqueles irmãos. Tanto que o versículo-chave desse texto que nós lemos é o versículo 8, que Paulo diz assim: porque agora vivemos se é que estáis firmados no Senhor. A versão NVT, a gente gosta de consultar, é uma versão que traz uma linguagem mais contemporânea, sem fugir dos originais. Ele diz assim: agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Ou seja, Paulo fica feliz ao ponto de dizer: agora nós estamos vivos, agora nós revivemos, porque as notícias foram muito boas. Eu estava na expectativa de receber notícias ruins, porque um contexto aqui que nós já demos nas outras exposições, mas Paulo vai para Tessalônica e ali por 3 semanas prega na sinagoga, e depois de ser expulso ele começa a pregar na casa de um irmão, e mesmo assim os judeus ainda perseguem, junto com uma quadrilha que os judeus tinham arrumado, uns briguentos. Isso você pode ver lá em Atos capítulo 17. Eles perseguem Paulo, ao ponto de Paulo ter que sair corrido, fugido da cidade. É mais ou menos assim, anoiteceu e não amanheceu. Foi exatamente como aconteceu com Paulo. E Paulo sai corrido, vai para Bereia, e lá em Bereia ele começa a pregar, e os judeus e os irmãos e os gentios que estavam perseguindo ali aquele povo, persegue até Bereia. Paulo sai de Bereia, vai para Atenas, de Atenas ele tem que ir para Corinto. Então a perseguição foi muito ferrenha nessa estada de Paulo em Tessalônica. Nesse ponto, Paulo, quando está em Atenas, fica preocupado se de fato aqueles irmãos haviam recebido a palavra de Deus. Então ele pede para Timóteo voltar, a fim de ajudar, a fim de ver o que eles tinham experimentado do Evangelho, e se as provações não haviam desfalecido a sua fé. Então Timóteo volta, ao ponto que quando Timóteo regressa para falar com Paulo, traz boas notícias de uma igreja que estava vibrante, uma igreja que não havia desfalecido a sua fé, pelo contrário. Na exposição que nós fizemos no capítulo 1, nós falamos da igreja modelo. Paulo elogia aqueles irmãos pela fé, pelo amor, pela abnegação deles, pela operosidade da fé. Capítulo 1, verso 3, Paulo fala isso, até testificando que isso evidenciava
a eleição deles. E essa igreja estava vibrante, estava sendo modelo. Paulo diz: olha, vocês se tornaram modelos para todos os crentes da Ásia e da Caia. Todos que estão em volta de vocês estão vendo o quão vocês são modelos para os irmãos. Então, Paulo fica feliz ao receber o relatório. Esse relatório de Timóteo, notícias trazidas por ele foram consoladoras para o apóstolo Paulo, que enfrentava muitas tribulações. Ele diz no verso 7: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Paulo fica feliz, o seu coração se enche novamente em saber que aqueles irmãos haviam continuado fiéis ao Senhor, não haviam desfalecido, pelo contrário, estavam crescendo e sendo modelo para outras igrejas. E o tema central dessa carta é exatamente isso: a perseverança na fé, a santidade e a esperança diante das tribulações, com um olhar para o retorno de Cristo. Esse é o tema que Paulo desenvolve para esta igreja. Segundo John Stott, comentando esse livro, né, essa carta, ele diz que esta carta mostra uma igreja jovem, mas firme na fé, precisando de encorajamento, instrução e esclarecimento sobre a segunda vinda do Senhor. Cristo, meus irmãos, é a fonte que nos sustenta diante das tribulações. Essa era a mensagem de Paulo para a igreja de Tessalônica. Esse foi o teor dessa carta, desse envio de Timóteo para a igreja de Tessalônica, para aquela comunidade, para os fortalecer, mostrando que Cristo é quem nos sustenta diante das tribulações. Mas eu queria destacar com os irmãos, de forma breve, o que a missão de Timóteo nos evidencia. Nesse relato que nós lemos, do capítulo 3, o que essa missão que Timóteo teve, de ir a Tessalônica e retornar, o que ela nos mostra, o que ela nos evidencia, o que nós podemos aprender com ela? Em primeiro lugar, nós vemos aqui o cuidado de Paulo com o povo de Deus. Versículo 1 ao versículo 5, Paulo diz: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, porque quando ainda estávamos convosco, predissemos que iríamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo mais possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Perdão, irmãos, parece que a minha voz está querendo ir embora. Paulo então demonstra um cuidado que ele tem por esta igreja. Ele fica preocupado com o estado da fé daqueles irmãos. Ele está em Atenas e o seu coração ainda estava em Tessalônica. Ele está em Atenas, mas o seu pensamento ainda está nessa igreja, uma igreja fiel. Então ele demonstra esse cuidado, a saída forçada dele, dos seus companheiros, Timóteo e Silas, dessa cidade, deixou o coração do apóstolo preocupado. Ele diz: eu temia que o tentador indagasse, vos provasse, e se tornasse inútil o nosso labor, o nosso trabalho, a nossa estada entre vocês. Meu coração temeu de o tentador roubar ou tentar provar a fé de vocês, e de algum modo vocês se esquecerem do nosso trabalho, e o nosso trabalho se tornar em vão.
Paulo demonstra o cuidado dele com o povo de Deus. O que estava acontecendo? Como que eles haviam ficado com a saída tumultuada de Paulo? Eles estavam resistindo às tribulações e às provações que estavam enfrentando por se demonstrarem ou por se manifestarem como cristãos. Por isso Paulo resolve enviar seu filho na fé, Timóteo, para ajudar o povo de Deus nas lutas e provações que estavam enfrentando. Repare, Paulo diz assim, eu enviei Timóteo em benefício da vossa fé, para vos confirmar e exortar-vos. Essa palavra exortar às vezes tem uma ideia de chamar atenção. No nosso contexto, a gente pensa nessa frase, nessa palavra como vou exortar fulano de tal, vou chamar atenção. Mas no contexto bíblico, no original, a ideia dessa palavra é de consolar, de encorajar, de dar ânimo. Então Paulo mostra que ele está enviando o seu filho na fé, o irmão Timóteo, ministro do Evangelho, para encorajar aqueles irmãos a ficarem fiéis, a permanecerem fiéis. Interessante que o versículo 3, pelo menos na nossa versão, a Ara, ela diz assim, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Essa palavra inquietar, na verdade ela tem a ideia de perturbar, agitar. Muitas pessoas estavam agitando a fé daqueles irmãos. Então Paulo manda Timóteo para encorajar aqueles irmãos e ver como que estava o estado da fé deles. Esse cuidado revela um coração pastoral do apóstolo. Ele não estava preocupado com o seu próprio sucesso, ou sua própria reputação, muito menos com a própria vida. Mas ele estava preocupado com a condição espiritual daquela nascente igreja. Como nós dissemos nas outras exposições, é interessante que Paulo, ele sai de Filipos, depois de tomar uma surra, depois de apanhar, ficar preso, ele vai para Tessalônica, e a primeira coisa que ele faz é procurar uma sinagoga para pregar. E ele prega, é perseguido, ele tem que sair correndo, ele chega em Bereia, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar um lugar para pregar. E aí ele é perseguido, ele sai, vai para Atenas, chega em Atenas, a primeira coisa que ele faz é procurar um lugar para pregar. Paulo não desanimava frente às tribulações, frente às provações, frente às lutas que se deparavam diante dele. Pelo contrário, a preocupação dele era pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E isso mostra o cuidado dele. Paulo tinha um profundo cuidado com as igrejas e o povo que Deus colocava sobre as suas mãos. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, 28, ele diz isso. Ele fala, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Se vocês lerem Romanos, Coríntios, a própria carta de Tessalônica, Filipenses, você vai ver que sempre Paulo, ele começa dizendo, dou graças a Deus por vós, sempre lembrando de vós em minhas orações. Sempre recordando de vós em minhas orações. É um apóstolo, é um pastor preocupado com as igrejas. A missão de Timóteo, então, nesse cuidado pastoral de Paulo, nesse cuidado com o povo de Deus, era fortalecer a fé daqueles irmãos, era incentivá-los a permanecerem inabaláveis diante das lutas e perseguições que estavam enfrentando. Timóteo deveria ensinar ao povo de Deus que as aflições fazem parte da caminhada do discípulo. Paulo fala isso, versículo 3, ele diz, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Mas o que me chama a atenção aqui é o que Paulo fala, vós mesmos sabeis que estamos designados
para isso. Ou seja, Paulo estava mostrando que na caminhada cristã, meus irmãos, nós vamos ter problemas, nós vamos ter lutas, nós vamos ter tribulações. A caminhada cristã não é isenta de dor, de sofrimento, de lutas, de perseguições. Muitas vezes nós temos em nosso contexto evangélico brasileiro, até mesmo mundial, essa ideia de que vem para Jesus e os seus problemas vão acabar. Vem para Jesus que você vai ter, é só vitória. Meu irmão, não é assim. Caminhada cristã não é isso. Paulo está mostrando para uma igreja que estava nascendo, que eles iriam se deparar com situações, com problemas, com tribulações, com lutas. Mas em todos esses momentos, Cristo estaria com eles. Essa é a nossa vida, irmãos. Caminhada cristã. Então Paulo manda Timóteo expressar isso àqueles irmãos, aqueles crentes, o povo de Deus. E o próprio Timóteo, mais à frente, aprende isso com o apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, Paulo diz a Timóteo: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é a nossa vida. É lutar diariamente. É sermos afligidos diariamente por aqueles que não creem no nosso Senhor, ou pelas artimanhas de Satanás, que odeia tudo o que Deus representa. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque o vosso galardão no céu é grande. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas, perseguirão vós. A vida cristã é uma vida de lutas, meus irmãos. É uma caminhada de lutas. E eu não estou dizendo que a gente vai viver a vida toda, e não estou dizendo que a gente não pode ter momentos de alegria. Não é isso. Mas eu quero te dizer que de repente você vai se deparar na sua caminhada com Cristo, com lutas, com perseguições, com tribulações. Mas você deve estar firme com o Senhor. Eu costumo dizer, às vezes você vai orar por uma enfermidade, para que Deus cure, e ela não vai ser curada, mas Deus vai te sustentar para viver a sua vida até o fim com ela. Às vezes uma situação na família, às vezes uma situação em outros lugares, meu irmão, nós temos que olhar para Cristo, é Ele que nos fortalece. Você tem enfrentado lutas, tribulações, a sua vida passa por isso. Dias de angústia, de sofrimento, como essa igreja, que estava vivendo esse momento, e além disso, o seu pastor estava longe, o líder estava longe. Deixa eu te dizer, você tem um supremo pastor que cuida de você. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ainda, meu irmão, você, como discípulo de Cristo, tem se preocupado com as ovelhas do bom pastor? Esse cuidado que Paulo revela pela igreja de Tessalônica, ou pelas outras igrejas, também é um cuidado que nós, como crentes, cristãos, ovelhas do Senhor, temos que ter, nos preocupar uns com os outros. Você tem orado, ajudado, sustentado os irmãos da fé que têm sido alvos de perseguições e lutas? Você tem orado pela igreja perseguida pelo mundo? Quantos irmãos nossos neste momento, meus irmãos, que fazem parte da igreja do Senhor, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sendo decapitados, enforcados, queimados, pelo simples fato de crerem em Jesus? Você tem tido esse cuidado no seu coração de orar, de se preocupar? Ou às vezes, meus irmãos, até mesmo aquele que está do nosso lado, às vezes nós queremos só vir para o culto, ouvir a palavra e tá bom, vou seguir a minha vida. Mas às vezes a falta de um irmão, às vezes
se compadecer, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, faz parte da nossa caminhada. E Paulo revela para nós, nós vemos, através do relatório de Timóteo, esse cuidado do coração dele para com os irmãos. Olha o que ele fala: a minha preocupação é para que o tentador não provasse a vossa fé e se tornasse inútil o nosso trabalho. Ele orava, ele se preocupava. Como que nós temos se deparado com a luta e o problema de outros irmãos nossos? Nós temos orado, nós temos ligado, nós temos ajudado, ou muitas vezes Deus cuida, amém. Deus cuida, mas nós somos instrumentos também de Deus para essa missão de cuidar dos nossos irmãos. Mas em segundo lugar, irmãos, o que nós podemos ver e evidenciar com a missão de Timóteo? O seu regresso. Em segundo lugar, nós vemos o conforto de Paulo com as boas notícias do povo de Deus. Dos versículos 6 aos versículos 8, Paulo destaca isso. E eu destaco novamente o versículo 7, dizendo: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, acerca de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Em segundo lugar, o que a missão de Timóteo nos evidencia é o conforto de Paulo em receber as boas notícias do povo de Deus. Quando Timóteo regressa de Tessalônica, ele apresenta um relato encorajador ao apóstolo Paulo, que descreve esse relatório como boas notícias. É interessante que essa palavra no original, boas notícias, ela tem a mesma ideia de boas novas de salvação. Essas notícias foram impactantes ao ponto da boa notícia da salvação quando é entregue a alguém. Paulo diz: olha, meu coração se encheu de alegria, meu coração ficou alegre porque veio de vocês boas notícias da vossa fé, do vosso amor. Que bom, irmãos, Paulo recebe um conforto em seu coração. Esse relatório de Timóteo era dividido em 4 partes, ou foi dividido em 4 partes, que falava da situação espiritual do povo de Deus. Primeiro, Timóteo entregou a boa notícia de que a sua fé, a fé dos irmãos de Tessalônica, em Deus e em Jesus Cristo, era genuína. Seus corações tinham sido como bom solo que recebeu a semente do Evangelho e deu muito fruto. Timóteo destaca no versículo 6 que Paulo mostrando: agora porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé. Ou seja, em primeiro lugar, Timóteo evidencia a fé daqueles irmãos. Estava operante, era uma fé que estava crescendo. Aliás, a firmeza da fé desses crentes é o grande foco desse capítulo que nós lemos. 5 vezes, nos 10 primeiros versículos, Paulo fala sobre a fé destes irmãos. Versículo 2, versículo 5, versículo 7, versículo 10, Paulo mostra como que a fé desses irmãos era operante. Mas em segundo lugar, Timóteo também relata a Paulo a autenticidade do amor do povo de Deus para com o Senhor, que era a evidência mais clara que eles eram cristãos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que uma das marcas de nós sermos discípulos dele é amar uns aos outros. Timóteo traz o relatório dizendo: olha, o amor deles é um amor abnegado, tanto que Paulo, no capítulo 1 e no versículo 3, destaca isso, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Ou seja, um amor de doação, um amor que se sacrifica, um amor que se dá pelo outro. Esse era o amor dessa igreja. E Timóteo evidencia isso, mostrando que aqueles irmãos tinham um amor autêntico, que os evidenciava como cristãos.
Mas em terceiro lugar, também, Timóteo também relata, o apóstolo, que aquela igreja lembrava dele com gratidão. Eles nutriam um profundo apreço por Paulo, por sua dedicação e empenho em pregar o evangelho, que aliás, era um exemplo para a igreja. Ele diz ainda no versículo 6, no finalzinho, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós. Mesmo com toda a situação tumultuada, que o apóstolo Paulo tem que sair correndo, aquela igreja tinha uma lembrança grata do ministério, da missão do apóstolo Paulo. E em último lugar, Timóteo ainda diz que a Paulo, que esse profundo apreço do povo de Deus para com ele era alimentado pelo desejo de rever o apóstolo. No finalzinho do versículo 6, Paulo diz assim: desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Ou seja, Paulo se alegrou com a boa notícia de que eles estavam ansiosos para renovar a comunhão com ele, para estar novamente com o apóstolo Paulo, para ouvir novamente os ensinamentos do mestre, para estar novamente na presença daquele pastor que demonstrava e exalava o amor de Cristo. O relatório que Timóteo apresentou foi uma fonte de esperança e encorajamento para o apóstolo diante das várias perseguições e lutas que enfrentou, enfrentava e enfrentaria. Paulo sabia o que era sofrer pelo evangelho. Ele relata em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, são ministros de Cristo? Falo como de fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, fui 3 vezes fustigado com vara, apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei em voragem no mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rio, perigos de salteadores, perigos entre os patrícios, entre perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Este homem sabia o que era sofrer por Cristo. E ele recebe uma notícia, uma boa nova, uma boa notícia, de que diante de tudo isso que ele enfrentava, diante de todas essas situações, a igreja não desfaleceu, a igreja não desistiu, a igreja não parou, mas a igreja continuou a avançar. Aqueles irmãos continuaram a pregar o evangelho, aqueles irmãos continuaram sendo uma igreja missionária, aqueles irmãos continuaram sendo uma igreja modelo para aqueles que estavam à sua volta. Isso foi encorajador para Paulo, ao ponto dele dizer: porque agora vivemos, porque sabemos o estado da vossa fé, agora estamos vivos, agora sim revivemos. Antes eu estava angustiado, antes eu estava temeroso, antes eu estava preocupado com o estado da vossa fé, e como o tentador estava tentando vos afligir, mas com esse relatório, meu coração se encheu de alegria, meu coração se encheu de paz, meu coração se encheu de motivação a continuar a pregar o evangelho. Ah, meus irmãos, como é bom quando nós recebemos boas notícias. Como é bom quando, como eu disse aqui no começo, quando nós recebemos aquela notícia que nós não estamos esperando e o nosso coração se enche de exultação. Paulo recebe e isso traz conforto ao seu coração. Meu querido irmão, irmã, às vezes mais do que a oração que fazemos pelos nossos irmãos de fé, precisamos demonstrar o apreço que temos por ele. Orar é bom, como eu disse no primeiro ponto, nós temos que orar pelos nossos irmãos, mas demonstrar apreço, demonstrar carinho, demonstrar preocupação. Como isso traz alegria, quando você está diante de uma situação,
Quando você está enfrentando um problema que só você e Deus sabem, alguém chega e fala: meu irmão, conte comigo. Estou aqui para orar por você. Estou aqui para o que você precisar. Independente do que for, eu estou aqui. Isso traz alegria, isso traz encorajamento a enfrentarmos as lutas da vida. Às vezes é isso que muitas vezes precisamos. Um telefonema, uma palavra de encorajamento, um ouvido para nos ouvir. As lutas são tantas, meus irmãos. E nessa frenesi da nossa vida corrida, nessa pressa constante que a nossa sociedade vive, essa geração dos 15 segundos dos stories, muitas vezes a gente não tem paciência de ouvir o outro, de ouvir as suas lutas, as suas dificuldades. Paulo recebe uma carta, um relatório dizendo que aquela igreja estava se mantendo fiel, e isso trouxe alegria ao seu coração. A vida cristã, meus irmãos, envolve um convite para caminhar um caminho de morte. E muitas vezes o mundo não compreende isso. E não entende esse paradoxo do Evangelho, que é, para nós termos vida, nós precisamos morrer. Para nós ganharmos, nós precisamos perder. É um paradoxo do Evangelho. Você fala isso para quem não compreende o Evangelho, vai dizer: isso é loucura. Mas para nós, isso é bênção, isso é encorajador, isso é alegria ao nosso coração. Você, meu irmão, deve ser um instrumento de Deus para levar a boa notícia da salvação. A boa notícia que conforta o coração, a boa notícia que encoraja o coração. É isso que Paulo recebe das mãos de Timóteo, o relatório, que traz conforto a ele, que traz alegria a ele. Mas em último lugar, meus irmãos, nós vemos então, em primeiro lugar, só relembrando, o cuidado de Paulo para com o povo de Deus, nessa missão de Timóteo. Nós vemos esse cuidado de Paulo para com o povo de Deus. Nós vemos esse conforto que Paulo tem ao receber as boas notícias do povo de Deus, do seu progresso espiritual, como que o coração do apóstolo se enche de alegria e de encorajamento para continuar a sua missão, mesmo diante das dificuldades. Ele estava em Corinto quando ele escreve essa carta, e lá ele já estava sofrendo muitas tribulações, muitas perseguições, lutas, seja das pessoas de fora, seja até mesmo dentro da igreja. Uma igreja que estava precisando do seu cuidado mais que especial. Mas ele recebe um encorajamento. Mais ainda, meus irmãos, que a missão de Paulo, de Timóteo, nos evidencia em terceiro lugar. Nos evidencia o clamor de Paulo em favor do povo de Deus. Versículos 9 a versículos 13, Paulo destaca isso. Mas eu quero somente fazer a menção do versículo 10 por enquanto. Paulo diz assim: orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Tem uma pergunta, né? Tem aqui um ponto aqui de interrogação. Mas nós vamos ver nos próximos capítulos dessa série quais eram essas deficiências, porque até agora, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está fazendo elogios, menções honrosas, mas nós vamos ver que essa igreja tinha algumas deficiências que precisavam ser corrigidas. Capítulo 4 e capítulo 5 nós vamos tratar sobre isso. Mas aqui Paulo destaca o clamor dele em favor do povo de Deus, orando noite e dia com máximo empenho, para vos reparar aquilo que falta. Mesmo diante de um belo e encorajador relatório entregue por Timóteo sobre a conduta e o testemunho da fé do povo de Deus em Tessalônica, Paulo não deixa de continuar clamando pela igreja. Ele não pensou: tá bom, a igreja está caminhando, está indo, né, bem, não precisa orar mais não. Agora deixa continuar do jeito que está. Pelo contrário, meus irmãos, isso só nos mostra que o sinal de um crescimento, de um bom testemunho, não nos deixa
de lado, não nos retira a nossa obrigação de continuar orando e clamando para que Deus continue operando, fazendo, salvando. Não é um motivo de dizer, minha igreja está boa, está crescendo. Não, e vamos parar de orar. Pelo contrário, é aí que nós temos que orar mais. É isso que Paulo mostra. Mostra o seu clamor, mesmo diante da fé inabalável daqueles irmãos, diante da perseguição, o amor que eles tinham, um amor abnegado, mesmo da evidência da eleição daqueles homens e mulheres. Paulo diz, eu oro noite e dia, incessantemente, por vocês, com o máximo empenho, para que o que vos falta, o que está em deficiência, seja reparado. Isso mostra o coração deste homem. Ele começa o seu clamor, no versículo 9, agradecendo a Deus com alegria pelo progresso espiritual do povo de Deus. Ele fala, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus. Mas ele ainda continua a mostrar que mesmo diante de todas essas notícias, ele batalhava em oração pelo povo de Deus. E a partir dos versículos 11 a 13, Paulo continua o seu clamor pelo povo de Deus com um propósito triplo. Mesmo com esse relatório evidenciando tudo isso, Paulo mostra que ele ainda continua a orar, em primeiro lugar, para que o Senhor pudesse fazer aquela igreja crescer, mas crescer em fé. Versículo 12 diz assim, e o Senhor vos faça crescer. Aqui a ideia é a fé deles. Paulo sabia que a obra ainda não estava completa e perfeita, que o amadurecimento e o crescimento espiritual aqui na terra é um progresso contínuo de arrependimento operado pelo Espírito Santo. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo ora para que aqueles irmãos continuassem, o Senhor fizesse e eles crescer na fé. Sua fé ficasse inabalável ainda mais, crescesse em progresso espiritual. Mas também Paulo ora em segundo lugar para que o Senhor pudesse aumentar ainda mais o amor deles uns para com os outros. Versículo 12 ainda, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Ou seja, mesmo meus irmãos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo evidenciando o amor abnegado daqueles irmãos, ele ora para que o Senhor continue a aumentar o amor daqueles irmãos. O amor, meus irmãos, é a marca inconfundível do cristão. À medida que vamos amadurecendo na fé, o nosso amor é aumentado e evidenciado. Se você que é um cristão diz, eu não amo fulano de tal, está errado. Você não conheceu o Evangelho. Eu odeio tal pessoa. Você ainda não teve um encontro com Jesus. Se você diz que não ama o seu irmão, que você vê, como você pode dizer que ama a Deus, que você não vê? O amor, meus irmãos, é a marca inconfundível do discípulo de Cristo. É tão verdade isso que o próprio Senhor diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Meus irmãos, que desafio! Que desafio orar por uma pessoa que não gosta da gente, que quer ver o nosso mal, que quer ver a nossa queda, que quer ver a nossa destruição. Mas essa é a nossa tarefa, meus irmãos. Orar por aqueles que nos perseguem. Isso é uma marca inconfundível do cristão. Está aqui, ó, o tema do nosso tema esse ano, Efésios capítulo 4, versículo 15, demonstra isso. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Só se cresce quando tem amor.
Paulo fala, pede para que o Senhor aumente o amor uns para com os outros. Mas em terceiro lugar ainda, Paulo nessa oração, dos versículos 11 aos versículos 13, ele ainda pede que o coração deles se mantivessem santos na presença, na esperança do retorno de Cristo. Versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Paulo pede para que eles se mantivessem santos, em santidade, com a expectativa do retorno de Cristo. O objetivo final da oração de Paulo aos Tessalonicenses foi para que eles pudessem contemplar a glorificação que teremos no retorno de Cristo. Essa esperança de purificação que eu e você temos diariamente, de que quando Cristo voltar, nós seremos glorificados. Ou seja, o sentido do nosso corpo. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, versículo 54, e quando este corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João, o apóstolo destaca, apóstolo João, capítulo 3, verso 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Essa é a nossa esperança, meu irmão. Essa é a nossa esperança de que no retorno de Cristo, esse corpo que é fadado ao pecado, às doenças, à morte, se transformará em corruptibilidade, se transformará no corpo de Cristo, o mesmo corpo de Cristo, e para sempre estaremos ao lado do nosso Senhor. O John MacArthur, comentando esse texto, ele diz o seguinte: todas as boas qualidades de uma fé forte e um amor vibrante são incompletos, a menos que eles apontem para uma esperança genuína. Não adianta termos fé vibrante, amor vibrante, fé forte, se a nossa expectativa não estiver em Cristo, que um dia retornará para buscar a sua igreja. As pessoas agora, muitas especulações têm tido, né? A gente vê com esses rumores de guerras, quantos profetas escatológicos surgem aí no YouTube, nas redes sociais, prevendo, fazendo conta, dizendo aqui, agora vai acontecer, porque aqui, olha, no ano tal, disse isso, tal. Meu irmão, posso dizer uma coisa? Eu não estou nem aí para isso. Eu só quero ver o meu Jesus retornar. A esperança nossa do retorno de Cristo não é um momento de nos trazer medo, pânico, apavoramento, confusão. Pelo contrário, meus irmãos, é um momento de alegria, é um momento de vibrarmos e sabermos que a qualquer hora o nosso Senhor aparecerá no céu. Todo olho o verá, todo olho o verá. E aí sim, nós completaremos a nossa missão quando o nosso corpo for transformado. Agora, como que vai ser? Onde que vai ser? Quando que? Meu irmão, para o cristão, isso não importa. Isso não traz medo, isso traz alegria, esperança. Isso é um momento de vibrarmos. Sabermos que Jesus está voltando. Essa deve ser a nossa esperança. Você tem pedido para que o Senhor aumente o amor de Cristo em seu coração, como Paulo orou aqui? Mais ainda, meu irmão, nesse contexto de amor cristão, você tem, ao invés de criticar o seu irmão, que muitas vezes é fraco na fé, ou ainda tem alguma
deficiência de maturidade espiritual, você tem orado para que Deus aumente a fé dele? Porque a nossa primeira reação é criticar um irmão que está precisando que Cristo aumente a fé dele. Paulo nos ensina, através desse texto que nós expomos hoje, que nós devemos orar para que Cristo aumente a fé, para que Cristo aumente o amor, fortaleça a fé, e para que nós nunca percamos a esperança do retorno dele. Concluo dizendo: Paulo tinha um coração amoroso e pastoral para com aqueles que o Senhor havia confiado em suas mãos. Mas isso não era porque ele era bom ou perfeito, mas porque ele refletia a imagem do supremo pastor Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de amor pelas suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus é o maior exemplo de humildade. Ele disse: ora, se eu, sendo o Senhor mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Jesus é o maior exemplo de compaixão. João 11:35, Jesus chorou. É interessante, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar o seu amigo, Jesus teve compaixão daquele momento, daquela situação. Ele chorou pelo seu amigo. Jesus é um supremo pastor porque ele é o maior exemplo de intercessor. Ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus, meus irmãos, é o maior exemplo de doação. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele é o supremo pastor que cuida de nós, que zela de nós, que um dia zela por nós e que um dia voltará para buscar a sua igreja e reunir todas as suas ovelhas no mesmo aprisco. Amém, meu irmão? Que Deus possa nos ajudar nessa missão de sermos fiéis cristãos, discípulos de Cristo, nessa nossa caminhada. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento diante do Senhor, obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos fortalecendo frente às tribulações que normalmente e muitas vezes nos deparamos na nossa caminhada cristã. Que o Senhor seja a nossa força, que o nosso amor aumente, que a nossa fé continue inabalável e que a nossa esperança não se desvaneça, mas que nós possamos estar com os nossos olhos fixados naquele que será o grande dia, o seu retorno, Senhor. Isso possa trazer alegria ao nosso coração, isso possa trazer paz ao nosso coração. Senhor, nos ajude a nos preocupar com os nossos irmãos, aqueles da fé que precisam de nós. Nos ajude, Senhor, a orar pelos nossos irmãos, a estar ao lado deles. Nos ajude a clamar a cada dia mais, para que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Que nenhum crescimento possa desfalecer o nosso momento de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor, para que o Senhor continue nos guardando. Ah, Deus, como nós vemos na igreja de Tessalônica, essa igreja que frente a todas as situações e lutas que se depararam, eles continuaram fiéis ao Senhor, com uma fé vibrante. Que o Senhor nos ajude dessa forma, a sermos encontrados fiéis diante do Senhor. Essa é a nossa oração com fé, em teu nome, Jesus, o supremo pastor das nossas vidas. Amém.